Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas que acompanham e seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também a todos que acompanham o canal da página Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais esta pregação de sábado, que acontece e continuará acontecendo, enquanto o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Pai de misericórdia, e também o nosso Senhor, nosso Mestre Jesus e todos os benfeitores permitirem. Sábado às 20 horas, aqui ao vivo no Facebook, na página Pregações Espíritas. Hoje, dia 18 de setembro de 2021, nós estamos em pleno mês considerado, e denominado o mês de combate ao suicídio, com a campanha que é permanente, porém mais enfática, mais divulgada no mês de setembro, que é o chamado Setembro Amarelo, para nós nos voltarmos, atentarmos mais para essa questão tão importante e que tanto nos preocupa e tem sido cada vez mais crescente, infelizmente, para a nossa realidade, para as vidas com as quais nós lidamos e que as pessoas, infelizmente, optam, com tudo que acontece de circunstância que faz com que elas tenham essa decisão e acabam por concretizar o suicídio, a própria morte. Então, hoje nós abordaremos esse tema que é muito evitado, porque é um tema triste, é um tema preocupante e ninguém gosta, em sã consciência, de falar sobre morte, de falar sobre suicídio, mas é um tema necessário, acima de tudo. Principalmente nos dias de hoje, em que muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão desesperançadas, muitas pessoas estão mesmo desesperadas. Então, mais do que nunca, faz-se necessária a abordagem e, por isso, nós vamos dedicar a nossa reflexão de hoje a esse tema, aderindo a essa campanha e também solicitando a bênção, a proteção, o amparo da espiritualidade maior, de Jesus e do nosso Pai Celestial a todos os espíritos que acabaram cometendo esse ato. Então, como leitura preparatória, nós vamos ler um trecho que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título de O Cristo Consolador. E a mensagem que nós vamos ler, que é apenas um trecho, é do Espírito de Verdade. Então diz o seguinte, o Espírito de Verdade: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim,
todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais, que vos esforçais para a nossa redenção, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para a nossa ascensão. Pedimos a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração para esta reflexão no dia de hoje, em que abordaremos esse tema tão necessário e que todos nós possamos aproveitar ao máximo o que nos será trazido através da psicografia de Chico Xavier, através da sabedoria e do bom senso de Allan Kardec, através da sabedoria, do bom senso, da disponibilidade, da misericórdia de tantos que trabalharam e ainda trabalham em favor de todos nós que aqui estamos, encarnados, passando pelas vicissitudes da vida, mas com a certeza de que Tu sabes, Senhor, o que é melhor para todos nós. Tu tens bons projetos para que nós saiamos dessa faixa de sofrimento, mas que muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes nós nos esquecemos desses projetos
em relação aos quais nós mesmos muitas vezes participamos, mas quando chegamos aqui com o véu do esquecimento, através da reencarnação, quando estamos num corpo de carne, nos esquecemos, nos revoltamos e muitas vezes até desistimos, fugimos do que estava traçado, planejado para nós e que nos era o melhor. Então, pedimos a todos vós esta bênção, esta intercessão, esta inspiração e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade. Pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Meus irmãos, tema, como dissemos, é muito evitado, muito às vezes até polêmico, podemos dizer, porque vemos alguns palestrantes, alguns espíritas até recriminarem, censurarem, maldizerem outros palestrantes espíritas porque acham que é uma crueldade retratar da forma real, da forma verdadeira, o que acontece com muitos espíritos suicidas. É claro que nós sabemos que não existe regra matemática na justiça divina. Cada caso, cada espírito é um caso, é um espírito, um caso diferente do outro, um espírito diferente do outro. Todos nós somos individualidades, cada um tem seus méritos, tem suas necessidades e cada um, a misericórdia divina, a justiça divina atua de forma específica, individualizada. Então nós não podemos colocar uma regra geral para todos. Isso não existe na justiça divina e na misericórdia divina. Agora, diante dos relatos, das mensagens, das instruções que nós temos recebido de espíritos que já ultrapassaram a porta, do túmulo, seja por suicídio, seja por uma morte, que é considerada uma morte tempestiva, no momento correto, uma morte correta, natural, que estava prevista e programada, todos os espíritos que têm condição de abordar este assunto, eles nos alertam, eles pedem que nós façamos o possível. E tanto é assim que o próprio Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, que tem uma coletânea de preces espíritas, uma dessas preces, que lógico, Kardec não teve a menor intenção ali de propor orações para serem memorizadas, decoradas e repetidas de forma maquinal, de forma mecânica, sem que nós colocássemos o nosso sentimento, o nosso raciocínio naquilo que estamos verbalizando. Kardec apenas quis deixar uma forma de nós termos uma noção de como orar por um espírito, por exemplo, suicida, Como orar por um sofredor, por alguém que está prestes a desencarnar, Tem vários tipos de preces nesse trecho final, nessa parte final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E uma dessas preces é a prece por um espírito suicida, por um espírito que se suicidou. Então, é tão importante e é tão séria, é tão grave a questão que já Kardec, lá nos idos do século XIX, 1800 e qualquer coisa, teve a preocupação que não foi só dele, meus irmãos. Foi dele e foi dos espíritos que trabalharam na codificação. Em toda a obra básica da codificação, da doutrina espírita, esses espíritos, como nós vamos ver aqui, de forma bem rápida,
porque o assunto é tão importante que nós levaríamos várias pregações, várias palestras abordando o assunto sem esgotá-lo. Mas é tão importante o assunto que não apenas existe essa prece nesse trecho final, nessa parte final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há mensagens de espíritos que Kardec quis reproduzir, como nós veremos, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, mensagens de espíritos suicidas, que são 9 no caso, importantíssimas, esclarecedoras, comoventes. Quero crer que nenhuma pessoa que leia as mensagens que estão retratadas no livro O Céu e o Inferno, essas que especificamente abordam a questão do suicídio, eu quero crer que nenhuma pessoa que leia essas mensagens reproduzidas por Kardec não haverá de se comover, não haverá de verter lágrimas, porque é tão triste a situação, o padecimento desses espíritos, o arrependimento deles, que nós nos comovemos. Então, meus irmãos, é muito importante nós abordarmos isso por um motivo que é o principal, que é o que Kardec quer nos passar, que é o que Emmanuel quer nos passar, e todos os outros que abordaram e abordam esse assunto, que é o esclarecimento. É importante que nós sejamos esclarecidos para que não alimentemos ou não continuemos a alimentar ilusões. Porque Kardec, ele fala, o que leva muitas vezes a pessoa, né, o espírito que está encarnado, a pensar, a alimentar ou mesmo a concretizar o suicídio? Segundo palavras de Allan Kardec, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso. O que leva muitas vezes o espírito a pensar, alimentar e muitas vezes concretizar o suicídio é a falta de fé. Embora algumas pessoas digam, quem fala que quem se suicida é porque não tinha fé, está falando uma besteira, está sendo cruel. Não sou eu que estou falando, é Allan Kardec. Inclusive, meus irmãos, eu vou disponibilizar o link para vocês, depois que nós terminarmos aqui a nossa reflexão de hoje, desse livreto que foi elaborado e publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Tem a versão impressa, que eu tenho aqui uma versão, que já tem alguns anos. Tem a versão virtual, eletrônica, que está disponibilizada gratuitamente no site da FEB. Eu vou colocar para vocês o site para que todos tenham acesso. Pode estar com a capa um pouco diferente dessa, né, ou com outra ilustração, outra cor, mas o conteúdo é o mesmo. Um livreto elaborado pela FEB com vários excertos, né, vários capítulos, vários trechos de mensagens, de capítulos de livros que abordam o assunto. E simplesmente começa com o que o Livro dos Espíritos tem em relação ao suicídio. Então Kardec, né, na sua sabedoria, no seu bom senso, como foi chamado de o bom senso encarnado, ele não olvidou, ele não desprezou, ele não ficou com medo de ser criticado. Por que abordar essa questão, né? E muitas vezes nós espíritas somos taxados de fúnebres, né? De nos comprazermos, né? com sofrimento, né? Com as dores, ou até mesmo somos taxados de frios, né? Porque abordamos a morte, o suicídio de uma forma tão, né, natural. Bom, segundo Kardec, né, uma das primeiras, né, páginas aqui do livreto elaborado pela FEB, e que é uma transcrição
de perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Ele pergunta, por exemplo, na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Os espíritos superiores respondem: dá efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Quer dizer, ociosidade, quem não está sendo útil, porque a ociosidade é o contrário do trabalho, daquela dedicação, daquela ocupação que a pessoa tem em relação a atividades, a trabalhos, a serviços. Se você não trabalha, se você não faz nada, você não estuda, não tem, como dizem, né, os espíritos superiores, uma ocupação útil, que é a definição de trabalho, segundo os espíritos superiores. Se você não tem uma ocupação útil, você está ocioso, está na ociosidade, né, no ócio, isso pode gerar em você, né, em mim, no espírito, o desgosto da vida, né? Outro motivo que os espíritos superiores apresentam como uma origem, uma possível origem do desgosto da vida, né? Falta de fé. E aí nós lembramos, inclusive, de uma das perguntas também marcantes, conhecida de todos nós espíritas, que pergunta: qual é a medida, qual é a média da felicidade para o homem na Terra? Ou seja, para nós aqui encarnados. Qual é a média, né? o parâmetro, a medida certa para nós alcançarmos a felicidade? Uma vez que sabemos que a felicidade não é desse mundo, né? Então, nós que estamos num mundo de provas e expiações, nós que temos débitos do passado mais atual, mais próximo ou mais remoto, né? Nós podemos ser felizes na medida da nossa capacidade, da nossa possibilidade condizente com o nosso nível espiritual e o nível do planeta. Os espíritos superiores respondem que a medida, a média da felicidade para os homens na Terra é, em primeiro lugar, a posse do necessário. Então, olha aqui como que converge essa resposta com o que os espíritos disseram aqui. O terceiro motivo que pode causar, que pode originar o desgosto pela vida é a saciedade. Quer dizer, você está com mais do que o que você precisa. Você está se sentindo saciado, você está se sentindo até muitas vezes com supérfluo, com exagero, com aquilo que não é mais necessário ao seu viver, né? Ao seu sobreviver, à sua vida de uma maneira geral. Então, os espíritos superiores responderam que a média da felicidade é a posse do necessário, e quando a gente possui mais do que o necessário, acaba incorrendo nessa saciedade, que pode muitas vezes chegar a um exagero, a um cúmulo e ocasionar o desgosto pela vida, né? É o enfado, né? O sujeito tem tudo, é rico, tem casa, tem várias casas, várias posses, vários carros, vários dinheiros aplicados em várias contas bancárias, várias ações nas bolsas de valores, vários isso, vários aquilo, e não se sente feliz. Ele está saciado em termos materiais, mas em termos espirituais não. Então, a posse do necessário, segundo os espíritos superiores, é a medida para a nossa felicidade. E também a consciência do dever cumprido. Então, quem se ocupa, quem se dedica a uma ocupação útil, ao trabalho, não está no ócio, está com consciência de dever cumprido, tende, né, tem mais um elemento para alcançar a felicidade. E qual é o terceiro elemento que os espíritos superiores dizem? Que é
o que nós precisamos para aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações, termos a felicidade. Repetindo então, posse do necessário, consciência do dever cumprido e fé no futuro. Fé no futuro. Então, olha aqui o que os espíritos superiores responderam a Kardec quando ele pergunta: de onde vem, né, o desgosto da vida, né, que muitas vezes toma conta de nós outros, né, de certos indivíduos? Que os espíritos superiores responderam: ociosidade. 2, falta de fé. 3, saciedade. Então, ter mais do que nós precisamos, não nos ocuparmos de forma útil e não termos fé no futuro. Então, está totalmente de acordo com a outra pergunta que fala sobre felicidade. E o livreto, meus irmãos, é muito bom, tem vários, além das perguntas do Livro dos Espíritos sobre essa questão, tem trechos de livros de, por exemplo, Emmanuel, tem comentários de Kardec também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, uma das mensagens que está no livro O Céu e o Inferno, de um espírito suicida, está retratada aqui. Quer dizer, mais de uma. São várias mensagens aqui que foram reproduzidas. Mensagens de Emmanuel, que estão no livro Consolador, por exemplo, falando sobre o suicídio. E nesse trecho da mensagem aqui de Emmanuel que é transcrito, nós vamos pedir licença, inclusive, para ler o último parágrafo, que ele fala assim: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Quer dizer, Deus não é implacável. Muitas vezes nós aqui na nossa justiça humana, né, diante das leis, dos códigos, nós nos deparamos muitas vezes com penas, né, com punições, né, de criminosos que a gente acha às vezes exageradas. E alguns países há, inclusive, em que há pena de morte, né, prisão perpétua, enfim. Então, na justiça divina, que é a justiça perfeita, não existe uma lei dura, implacável. Inclusive, né, quem é da área jurídica aí, né, conhece um ditado, né, que era desde os idos lá do Império Romano, né, que é uma das grandes fontes do direito, né, as leis romanas, a lei das 12 tábuas, né, todos os acadêmicos de direito estudam isso, né? E aí depois acabou virando, aqui no Brasil, propaganda, o início da frase virou propaganda de um fixador de cabelo, né? Que é dura lex, né? Sed lex, é uma expressão em latim, né? A lei é dura, mas é a lei. Então essa é a expressão que vem lá do direito romano, lá do Império Romano. Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Então a lei humana é assim realmente. Aí depois fizeram uma paródia, né? Uma sátira, e na propaganda lá no comercial, né, no marketing do fixador de cabelo, né, Duralex, Sedlex, no cabelo só Gumex, né? Alguns aí nem conhecem o Gumex porque são novos em idade, né? Eu não conheço também porque não sou tão novo, mas também não sou tão idoso assim, mas nós ouvíamos isso, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né, falando desse comercial. Então, a lei é dura? A lei muitas vezes é dura. Mas aqui, no nosso mundo, né, de encarnados, a lei é dura, mas é a lei. Ela tem que ser seguida. Já na lei de Deus, não que ela não tenha que ser seguida, mas Deus que é a misericórdia, Deus que é o amor,
Deus que é a bonança, ele tempera a lei de justiça, que é uma lei divina, com a lei de amor, de misericórdia, né? Inclusive, é a primeira lei, né, do capítulo do Livro dos Espíritos que aborda as leis morais, né? A lei de justiça, de amor e de caridade ou misericórdia. Então, Emmanuel comenta aqui, nesse trechinho aqui do livro O Consolador, né? É de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça, a justiça de Deus, nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então Deus, ele é misericordioso. Mas aí nós voltamos ao que nós falávamos no início. Muitos espíritas acham ruim que nós retratemos, que nós tragamos, né, ao público e revelemos, né, o que os espíritos benfeitores, o que Allan Kardec nos trouxe, porque acham que isso é uma verdade, mas chega a ser cruel, né? Você falar isso para alguém que está com ideias suicidas, né? Você retratar, né, uma realidade de muito sofrimento, né? E até, né, da forma como Emmanuel acabou de colocar aqui, né, talvez o maior desvio, talvez o maior desvio de uma pessoa, né, de um espírito encarnado, né? Porque, né, ele está se rebelando contra a vontade de Deus, o projeto de encarnação que foi elaborado para ele, né? Está negando a lei de amor, porque quando a gente não aceita, uma vez encarnado aqui, todas as dificuldades pelas quais nós temos que passar, nós estamos negando a lei de amor de Deus, porque o que nós passamos aqui é para o nosso bem, por incrível que possa parecer muitas vezes. Como é que pode? Deus, todo amor, todo misericórdia, está permitindo que eu sofra tudo isso, né? Inclusive, no livro O Céu e o Inferno, uma das mensagens de espíritos suicidas é exatamente sobre isso, né? Uma é de uma mãe, né? Uma mãe que viu o seu filho desencarnar e por muito amor, antes mesmo que ele desencarnasse, né, cerrasse os olhos, ela fala para ele, as últimas palavras que o rapaz ouve da própria mãe é: em breve nós estaremos juntos, meu filho. E ele, nos últimos momentos, acha que a mãe está dizendo, lógico, um dia nós vamos nos reencontrar, né, na espiritualidade, né, no céu, no paraíso, seja lá onde for, qual a nomenclatura, né, qual a crença nós tenhamos. Mas qual não foi a surpresa dos familiares daquele rapaz que, logo após a morte dele, em casa, quando saíram procurando por aquela mãe, que havia sido a última pessoa a falar com o rapaz, se deparam com ela morta num outro cômodo, após ter se suicidado. Então, Kardec, juntamente com todos que faziam parte, né, da Sociedade Espírita de Paris, né, e muitos espíritos, inclusive São Luís, que era como um mentor, né, de Kardec, esclarecendo diversas perguntas que Kardec fazia, e os participantes dessas reuniões, ele diz, né, e essa mãe tem autorização de ser evocada por Kardec e pelos que participavam da reunião, com o intuito único de estudar, pesquisar, e não ao contrário, né, do que muitos podem pensar,
não era nada para saber de fofoca, de como está, né, a vida de fulano ou beltrano, e como tem algumas revistas aí, né, não sei se ainda existem hoje, mas que ficam retratando quem casou com quem terminou o casamento, quem terminou o namoro, e por aí vai, né? Revistas, né, de futilidades, de fofocas, né, da vida dos famosos. Então, não era essa a intenção de Kardec, nem dos que participavam dessas reuniões. Muito pelo contrário, era justamente ter uma fonte de estudo, de pesquisa, para poder esclarecer as pessoas que lessem, que recebessem, que participassem dessas reuniões. Então, é autorizado pela espiritualidade, né? O chamamento, é autorizada a evocação dessa mulher que se suicidou em razão de ter perdido seu filho, e ela aparece na reunião revoltada contra Deus, contra a misericórdia de Deus, contra o amor de Deus. Que Deus é esse que permite que uma mãe como eu, dedicada, né, desvelada, totalmente voltada para o seu filho, mãe que ensinou este espírito, este menino, né, desde pequeno a falar a palavra Deus, ensinou a orar, né, e tudo mais, ensinou a ser um cidadão, né, honrado, honesto, correto. Como Deus permite que eu passe pelo que eu passei, né, perdendo um filho, né, vendo-o morrer em meus braços? Então ela se revolta contra Deus. E Kardec e os participantes da reunião, juntamente com os espíritos superiores, estabelecem uma conversa, um diálogo que muito se assemelha, meus irmãos, aos diálogos que os participantes de reuniões mediúnicas hoje, né, na atualidade, reuniões mediúnicas de desobsessão, estabelecem com espíritos que estão revoltados muitas vezes, ou que estão imbuídos unicamente do sentimento de vingança, de se concretizar uma vingança, né, imbuídos de perseguirem alguns desafetos, ou então simplesmente por se comprazerem, né, por se sentirem bem em fazer o mal ainda, né, estão então muitas vezes ligados a pessoas que eles nem conhecem. Você conhece essa pessoa que você está perseguindo, que você está causando mal? Não, mas eu gosto de ver ele sofrendo, eu gosto de ver ele perturbado, eu gosto de ver ele com medo, porque eu apareço para ele e tal. Então, quer dizer, todos esses espíritos, né, com os quais muitos de nós que participamos de reuniões mediúnicas conversamos, né, foi o que Kardec tentou e, graças a Deus, logrou êxito, né? Conseguiu estabelecer um diálogo esclarecedor, né, um diálogo renovador, e muitos desses espíritos que se comunicaram, estando retratados, né, no livro O Céu e o Inferno, ou não, porque nós sabemos que as reuniões que Kardec realizou foram inúmeras. Nem todas estão retratadas. Então, ele consegue, né, a médium, né, que estava dando passividade, né, que estava permitindo que o seu aparelho, né, que o seu corpo fosse instrumento para a sua comunicação, né, eles, como se dizia antigamente, né, conseguem doutrinar, conseguem dialogar, conseguem convencer esse espírito feminino de uma mãe que estava revoltada por ter perdido seu filho a proferir uma prece de arrependimento, pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia dela. Então, meus irmãos, são mensagens assim imperdíveis, emocionantes, né? E todos nós, lendo esse trecho do livro Céu e Inferno, nós vamos ver que, ao contrário do que alguns materialistas, né, defendem,
E algumas pessoas que, mesmo não sendo materialistas, mas acham que após a morte vai ser diferente, não muda nada, meus irmãos. Não muda nada. Emmanuel, nós transcrevemos aqui, ele tem um trecho, né, em que ele nos dá 5 características em relação à desencarnação. Né? São 5 características do que acontece, né? Das circunstâncias de toda desencarnação, seja por suicídio, seja por morte que não foi de espírito suicida, não importa. Essas 5 características, elas estarão presentes em todos os espíritos desencarnados. Elas são: não há perda de responsabilidade. Eu vou me matar porque aí eu não tenho mais responsabilidade com isso e acabou, né? Aí eu vou pro nada, ou então lá no céu, no inferno, no paraíso, né? É outra circunstância, não existe perda de responsabilidade. Então, aquela frase famosa, né, de Jesus, a cada um segundo as suas obras, ela permanece. Ela é válida, tanto aqui para os encarnados quanto para os espíritos desencarnados. A cada um segundo as suas obras. Não podemos querer colher, né, figos, né, se nós plantarmos abrolhos, né? E até caiu, né, no dito, na sabedoria popular, como, né, quem planta vento, né, colhe tempestade. Você quer colher brisa, né? Você quer colher um ventinho, né, agradável, uma brisa perfumada. Se você plantou um vento, né, um furacão, um tufão ao longo da sua estrada, não tem como. Né? Então, a cada um segundo as suas obras. Não há perda de responsabilidade. Outra característica que Emmanuel nos retrata aqui, aplicável a qualquer desencarnação: não há desvinculação do trabalho. Olha aí, a ocupação útil, necessária a todos nós. Fulano na Terra era muito rico, ele era um milionário, ele não precisava trabalhar. Não precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Não precisava trabalhar para sobreviver. Agora, precisava trabalhar ocupando-se de forma útil, porque a lei do trabalho é uma das leis divinas, como está no livro, o Livro dos Espíritos. Então, não, vou morrer porque eu vou para o paraíso. Lá eu vou ficar deitado numa rede, né, com cacho de uva desse tamanho, como dizia o nosso amigo, né, Rubinho, né? Eu vou para o paraíso porque lá eu vou comer cada uva, né, cada fruta, e vou ficar observando, né, os anjos lá tocando harpa, né, e aquelas maravilhas todas, as belezas, né, e as paisagens divinas, celestiais, paradisíacas. Será, meus irmãos, que nós, espíritos ainda nesse grau de evolução em que estamos, após morrermos, tendo sido medianos ao longo, ninguém foi um herói, ninguém foi um grande missionário de Jesus, ninguém veio promover a paz em grande escala. Somos nós, pessoas comuns, cristãos, outros não cristãos, mas, né, pessoas medianas, pessoas comuns, como nós no direito dizemos, o homem médio, não é nada não tem destaque nenhum como grandeza espiritual, como uma renúncia de sua vida pessoal em prol da humanidade. Não tem nada disso. Somos nós, pessoas comuns. Nós vamos para o céu, nós vamos para o paraíso. Então,
Será que o paraíso é um lugar para pessoas comuns? Né? O céu é um lugar para pessoas medianas que não fizeram nada demais ao longo da sua vida, se é que nós acreditamos apenas numa, né? Os cristãos que acreditam apenas, ou ao longo das nossas encarnações. Estamos aí, engatinhando, tropeçando, conhecendo o Evangelho há mais de 2000 anos e não fazendo nada, não nos convertendo verdadeiramente, não sendo cristãos verdadeiros. Nós vamos para o céu? Nós vamos para o céu, né? Então, mais uma vez, volto ao livro O Céu e o Inferno, que é um livro onde Kardec esclarece o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, na concepção espírita. Explica para nós que céu, inferno, purgatório é uma consequência, como disse Jesus, das nossas obras, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Purgatório, segundo Kardec, no livro Céu e Inferno, já é esse mundo aqui no qual nós vivemos. Por quê? O que é purgatório? Purgatório, lugar de purga. E o que é purga? Purga é pagamento. Onde que nós pagamos? Pagamento é o quê? Expiação com X. Expiar, o verbo expiar com X é pagar. É sinônimo do verbo pagar. Então, mundo de provas e expiações, mundo de pagamento, mundo de purga. Purgatório. Já é o mundo em que nós vivemos. Então, é muito ruim a minha encarnação, é muito difícil, está muito dolorosa. Graças a Deus estamos pagando, meus irmãos. Estamos nos livrando. Quem não gosta de pegar um carnê daqueles, né, de 36, de 48 parcelas e arrancar a última folha e guardar? Pronto, acabei de pagar o meu financiamento, acabei de pagar aquela dívida que foi parcelada em 36, em 48, em 60 meses, né? O consórcio, o carro que eu adquiri, a casa, enfim, quem não se sente feliz em pagar, em ter quitado aquele débito? É isso que Deus nos oportuniza com a encarnação. Difícil? Sim, muitas vezes difícil. Dolorosa? Muitas vezes dolorosa. Mas é o que nós temos capacidade de pagar. Porque, como também caiu, né, no ditado popular, Deus não dá fardos pesados para ombros fracos, né, ou frágeis. A nossa vida está difícil, está dolorosa, né? Não é a vida que nós achamos que deveria ser, é a vida que nós temos, pela qual nós temos que passar, que nós temos merecimento e, acima de tudo, necessidade. Então, tem até uma história, né, muito comum dentre cristãos, sejam eles espíritas ou não. Um sujeito que estava reclamando da sua vida, né, da sua cruz, resolveu, né, começar a implorar para que ele mudasse, ele pudesse ter a oportunidade de escolher outra cruz. E então, ele, durante o sono, né, para nós espíritas, em desdobramento, e para quem não é espírita, em sonho, né, que nada mais é do que a mesma coisa, sonho e desdobramento é a mesma coisa, ele foi conduzido por um benfeitor espiritual, né, por um espírito, por um anjo guardião, a forma que nós quisermos interpretar, até uma sala, né, um cômodo, um aposento, em que havia várias cruzes de vários tamanhos, de vários pesos, e aquele espírito benfeitor, aquele anjo guardião, disse para ele: fulano, entre nesta sala e escolha a cruz que você quiser. Essa será a sua cruz. Você vai escolher
Aí ele perguntou, eu posso escolher qualquer uma? Qualquer uma. Aí ele andou pela sala, olhou todas as cruzes e chegou diante de uma pequena, leve, pegou a cruz para ver se ele realmente gostava, né? E falou, eu quero essa aqui. E aí o espírito benfeitor, o anjo guardião, né, diz para ele, essa já é a sua cruz. Então, meus irmãos, isso significa o quê? Que às vezes a gente está, muitas vezes a gente está reclamando da cruz que a gente está carregando, mas é a nossa cruz. Nós não sabemos, mas essa é a nossa. Ela está condizente com nosso merecimento, nossa necessidade, nossa capacidade de suportação, e nós achamos que está pesada demais, né? Então, continua aqui Emmanuel em relação às 5 características. Não há perda de responsabilidade, não há desvinculação do trabalho, não promove homens a anjos. Olha aí, ninguém vai para o céu tendo sido apenas uma pessoa mediana, comum, não tendo feito nada de grandioso para a humanidade ou em nome de Jesus, né? É uma pessoa comum, é um cristão, é um pregador, é um evangelizador, mas é comum. Vários cristãos são pregadores, são evangelizadores. Não há nada de diferente nisso, não há nada de especial. E aí a gente lembra, inclusive, de uma mensagem de Emmanuel, que tem num daqueles livros, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e Pão Nosso, o título da mensagem é Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Nós fazemos alguma coisa de especial, meus irmãos? Na maioria das vezes, não. Não. Mas nós nos achamos especiais. Nós nos achamos melhores do que os outros. Nós nos achamos superiores aos outros. Então nós merecemos ir para o céu, ir para o paraíso, ir para nosso lar, ir para a alvorada nova e por aí vai, né? E não sabemos que muitas vezes nós chegamos, na maioria das vezes, né? Muitas e na maioria delas, chegamos do outro lado como espíritos necessitados. Necessitados de ajuda, necessitados de misericórdia, necessitados de uma nova oportunidade, de uma nova encarnação. Então, nós, espíritos medianos, nós que já fomos talvez suicidas em outras encarnações, chegamos do outro lado como necessitados. Então, não há perda de responsabilidade, não há desvinculação do trabalho, não promove homens a anjos, não há aquisição de poderes absolutos. Muitas vezes a gente acha que a pessoa, porque desencarnou, porque morreu, pode agora, eu vou orar para o meu pai, para minha mãe, por melhores que essas pessoas tenham sido aqui na Terra, enquanto encarnadas, muitas vezes elas não estão em condição ainda de ajudar na espiritualidade. Então não é recomendável que nós fiquemos invocando, né, orando, pedindo ajuda a esses espíritos, porque nós não sabemos como eles estão. Nós devemos pedir ajuda a espíritos, né, que nós sabemos que são espíritos, aí sim, grandiosos, são espíritos santos, né? O próprio Cristo, os nossos anjos guardiães, os santos da Igreja Católica, né? Os espíritos que nós sabemos, nós espíritas, né, que são espíritos benfeitores, Bezerra de Menezes, né, Alta de Souza, né, cujo aniversário agora no último dia 12, né, nós, de uma forma muito rápida e pobre, homenageamos, né, com um soneto maravilhoso dela, né, ela que foi considerada a poetisa mística, a cotovia mística, né, das rimas, né, e
uma benfeitora espiritual. Então tem muitos benfeitores espirituais que nós sabemos que estão em condições de ajudar, né? Um Emmanuel, por exemplo, né? E tantos outros. Um São Francisco de Assis, né? Ou então alguém, né, da igreja protestante que não tem o título de santo, mas que nós sabemos que foi um missionário, né? Um Dwight Moody, por exemplo, né, que foi um grande protestante, evangelizador, esse sim missionário de Jesus, né? Esses espíritos podem receber as nossas preces, os nossos pedidos de ajuda e nos ajudarem. Agora, quando nós não sabemos, diz Emmanuel aqui, ó, não há aquisição de poderes. Agora eu vou morrer porque aí eu vou me transformar em anjo, né? Eu vou me transformar em espírito superior, em espírito puro. Ué, vai pular etapas? Vai pular degraus? Não, não existe isso, né? A evolução, ela é feita de passo a passo. Não tem saltos, né? Não existe isso. Mesmo os espíritos que conseguem, como por exemplo, né, um Paulo, né, de Tarso, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, virou o maior divulgador do Cristo. Uma Maria Madalena, né, que era uma pecadora possuída por 7 demônios, foi a mensageira da ressurreição de Jesus. E tantos outros que nós conhecemos, esses espíritos que são chamados, inclusive, na doutrina espírita de completistas, né, espíritos que conseguem completar, esgotar o karma numa encarnação. São raros, não é a maioria das pessoas, mas esses espíritos, eles sim, né, eles são diferentes de nós outros. Nós não podemos comparar esses espíritos a nós outros, né? Ah, eu vou me esforçar. Eles conseguem fazer essa mudança de 180 graus. Estavam caminhando de uma forma e resolvem caminhar de outra, virando verdadeiros missionários, mensageiros do Cristo. Esses espíritos têm condições. Eles tiveram uma aquisição de poder, né? Mas pela própria vontade, porque mudaram, converteram-se efetivamente. Agora nós outros, na nossa preguicinha, né? na nossa ociosidade, na nossa procrastinação, amanhã, na próxima encarnação, eu acerto as contas com fulano, na próxima encarnação eu perdoo, na próxima... Então a gente vai procrastinando, vai adiando, então não vai ter evolução, né, considerável, não vai ter aquisição de poder nenhum, né, nenhuma. Então termina Emmanuel dizendo aqui, e é a desencarnação um reinício de experiências. Nós vamos reiniciar experiências que nós já vivenciamos, que nós já experienciamos, mas que precisam ser repetidas. O aluno que não estuda e não passa de ano, o que acontece? Repete o ano. Quem está no 5º ano do ensino fundamental, não estudou o suficiente, não compareceu às aulas, compareceu, mas não prestou atenção, levou na brincadeira, não levou a sério, foi reprovado. Vai ter que fazer o quê no ano seguinte? Repetir o 5º ano. Nós somos assim também, meus irmãos. Então, o livro O Céu e o Inferno, ele esclarece tudo isso. E é um livro interessantíssimo de ler, porque é um livro filosófico. Kardec retrata ali, nesse livro, o conceito de céu desde a antiguidade, na Grécia. Então, muitos autores conhecidos, famosos, têm as suas concepções de céu, de inferno, de purgatório retratadas ali por Kardec. Inclusive, o próprio
Fenelon, por exemplo. O Fenelon, conhecido de nós outros espíritas, né, que dá mensagens no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens maravilhosas, ele que foi um francês teólogo, né, filósofo, e que tem um livro conhecido de quem gosta aí, né, de filosofia, né, de teologia, que é As Aventuras de Telêmaco, onde ele retrata o céu, né, Telêmaco, né, viajando, ele encontra, né, as paragens, as paisagens celestiais, e isso tudo é retratado no livro, né, As Aventuras de Telêmaco, de Fenelon, né? E tem outros também, como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? Tem outro que é O Paraíso Perdido, de John Milton também. Então, nem todos esses estão retratados por Kardec, mas eu estou apenas aqui citando para quem quiser, né, conhecer conceitos aí de céu, inferno, purgatório, retratados, né, por grandes escritores do passado, né, mais longínquo ou mais próximo. Então nós temos acesso a tudo isso. E Kardec retratou esse trecho de Telêmaco, por exemplo, assim como de outros escritores da antiguidade. E é muito interessante, porque ele dá essa visão, né, geral, depois ele retrata o que cristãos, especificamente, disseram em relação a céu, a paraíso, né, a inferno, a purgatório, e ele depois apresenta o conceito espírita de céu, de inferno e de purgatório. Então é um livro muito esclarecedor. E tem essas mensagens que nós citamos aí, né, de espíritos suicidas que devem ser lidos. Então, meus irmãos, apenas para terminar, por exemplo, nós vamos ler aqui um livro também que não pode deixar de ser lido, é o livro de Dona Ivone Pereira, como médium psicógrafa de Camilo Castelo Branco, que adota o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, se não me falha a memória. Camilo Cândido Botelho, né? Embora o próprio espírito de Camilo Castelo Branco não tenha pedido para ela alterar o nome dele. Ele queria que fosse revelado o nome dele. É Camilo Cândido Botelho mesmo. Mas ela, por uma questão de zelo, né, de preservar, né, o nome de Camilo Castelo Branco, ela achou melhor adotar, né, atribuir esse pseudônimo ao espírito, né, que ditou, né, o livro, né, a obra, e foi publicado então com o nome de Camilo Cândido Botelho, o livro Memórias de um Suicida. É um livro muito impressionante, né? Muitas pessoas começam a ler, inclusive, e não conseguem continuar, porque logo no primeiro capítulo já vem retratando o que nós que lemos, né, e conhecemos, ouvimos, enfim, ficamos conhecendo como sendo o Vale dos Suicidas. E é impressionante realmente o relato do Camilo Castelo Branco, né, do Camilo Cândido, que foi um suicida, né? Camilo Castelo Branco se suicidou. E ele, na verdade, ele está aqui nesse livro retratando a própria experiência no plano espiritual, após a sua desencarnação pelo suicídio. Então, é impressionante, né? Mas é esclarecedor. Então, ao contrário do que alguns espíritas acham que nós não devemos retratar a verdade, por ser muitas vezes uma frieza, uma crueldade de quem o faz, ao contrário dos que dizem isso, eu particularmente, eu acho que a gente deve esclarecer sim, porque inclusive, agora eu já vou falar como jurista, como advogado, se nós não retratarmos da forma correta o assunto, nós podemos estar, de alguma forma, induzindo
uma pessoa que está pensando em se suicidar a concretizar o ato. Ah, não, o suicida, né, é muito amparado. Bom, algum espírito não é muito amparado, seja ele suicida ou não. Tem muita misericórdia para o suicida. Ué, e para quem não é suicida, não tem misericórdia? Lógico que tem, meus irmãos. Agora, não mostrar para uma pessoa, né, que está precisando de ajuda, de esclarecimento, o que um livro como esse nos mostra, o que as perguntas do Livro dos Espíritos nos mostram, o que os textos de Emmanuel, os textos que estão neste livreto da FEB, eu acho, sinceramente, que é muito mais perigoso por nós estarmos, né, como diz-se no ditado popular, né, tapando o sol com a peneira, e com isso estarmos induzindo aquele irmão, aquele conhecido, aquele amigo, aquele vizinho a, de fato, se suicidar. E aí agora, né, como eu falei, falando como advogado, como jurista, existe um crime no nosso direito, aqui no Brasil, na nossa legislação, que é o do artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. É crime. Então, quando a gente ameniza demais, coloca panos quentes, né, tapa o sol com a peneira em relação ao assunto, a realidade do assunto, temos que ter cuidado para não estarmos incorrendo na prática de um crime. E se é crime perante a lei humana, que dirá perante a lei de Deus? Crime de induzimento, né, de instigação, de auxílio ao suicídio. Então isso é muito grave, meus irmãos. Então nós não podemos ter medo de retratar a verdade, né, para um irmão que esteja precisando de ajuda. E, como nós dissemos, por exemplo, o prefácio do livro Memórias de um Suicida é de ninguém menos, ninguém mais que Leon Denis. Leon Denis prefacia o livro Memórias de um Suicida. E ele, no último parágrafo do prefácio, ele fala o seguinte: que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal ou aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, por exemplo, né, se nós lendo o livro chorarmos, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração com prece piedosa por aqueles que se esforcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Então, se nós lendo um livro como esse, chorarmos, façamos uma prece aos espíritos que já se suicidaram quando encarnados e aos que estão intentando, aos que estão alimentando esse pensamento. Porque também sabemos, meus irmãos, como está, inclusive, e agora já finalizando, né, a nossa reflexão, como está num dos sites, né, da campanha do Setembro Amarelo, né, campanha de combate ao suicídio, né, há dois sites, setembroamarelo.com e setembroamarelo.org.br. Eu também vou disponibilizar para vocês os dois links. Nos dois sites, né, há orientações, há encaminhamento, inclusive informação de telefones e endereços para que a pessoa que está passando por uma questão, né, psicológica, emocional, procure ajuda.
né? O telefone 188 é um telefone permanente, com pessoas capacitadas para atenderem e ajudarem as pessoas que estiverem pensando em se suicidar. No site setembroamarelo.com existe lá no final, lá embaixo na página, uma opção ali para você dizer onde você está, em qual país, em qual estado, em qual cidade. E aqui em Campos dos Goytacazes há 5 profissionais indicados pelo site, profissionais, médicos psiquiatras, credenciados, aptos a ajudarem pessoas que estão precisando de ajuda. Eu, inclusive, conheço uma das pessoas que está cadastrada ali como médico psiquiatra. Pessoa séria, responsável e que está indicada no próprio site para ajudar quem precise, né, de uma ajuda profissional. E é exatamente nesses 2 sites que diz que uma das maiores causas de suicídio é a depressão. Depressão que nós espíritas sabemos que tem tudo a ver com obsessão. Então, o assunto é sério, é complexo, nós não devemos olvidar, nós não devemos amenizar, pelo contrário, nós precisamos estudar, esclarecer, sermos esclarecidos, esclarecer quem precise de esclarecimento e indicar, se nós não pudermos ajudar, indicar quem possa. Então, telefone 188, sites, né? setembroamarelo.com, setembroamarelo.org.br. Temos que fazer a nossa parte na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades. E, por menor que seja, façamos ao menos uma oração para esses espíritos. Então, meus irmãos, né, fica aí o alerta para todos nós, nesses tempos tão sérios, tão conturbados pelos quais nós estamos passando, né? Tempos de pandemia, tempos em que sabemos que o planeta está em transformação, tempos de desesperança para muitos, de temor, de ansiedades, de preocupações. Então, façamos o mínimo que nós podemos fazer, orando, indicando um profissional que nós conheçamos, indicando o site, o telefone. Agora, não nos arvorando se não temos condições de ajudar de uma forma eficaz, não nos arvorando em falsos ajudadores, né? Porque olha aí o que nós falamos. Às vezes a gente pode piorar a situação da pessoa e acabar estimulando a pessoa a cometer um suicídio. E isso não apenas é grave sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista social, como é grave sob o ponto de vista legal, porque é crime, e sob o ponto de vista espiritual, porque nós estaremos como coautores aí de uma desencarnação, porque nós não tivemos o devido cuidado, né, de orientar da forma correta ou indicar quem tenha condições de orientar. Então, fica aí a nossa reflexão e que nós possamos, todos nós que já nos suicidamos em outras épocas, nós que já tivemos em algum momento dessa atual encarnação uma ideia em relação ao suicídio, nós que estamos tendo agora, neste momento, alguma ideia suicida, vamos procurar nos ocupar mais, meus irmãos. Um trabalho voluntário, um trabalho de caridade. Que coisa maravilhosa é nós nos sentirmos úteis, recebermos um sorriso, recebermos um agradecimento de alguém por nós termos simplesmente visitado aquela pessoa num presídio, num orfanato, num asilo, num hospital. Isso é maravilhoso. Isso faz a gente se sentir útil. E
é um trabalho para quem está recebendo, para quem está doando. Nós, que muitas vezes fazemos a visita, nós somos os maiores beneficiados. Então, isso tudo são indicações dos espíritos superiores, das pessoas que têm condições de nos ajudar, dos espíritos que têm condições de nos ajudar. Então, sigamos essas exortações, essas sugestões, fortaleçamos a nossa fé no futuro, a nossa fé em Deus. Tenhamos consciência de que nós não morremos, nós apenas mudamos de plano, mudamos de dimensão. E tenhamos coragem, porque muitas vezes o que nós estamos passando aqui fomos nós mesmos que pedimos. Nós mesmos. Seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. Então, sigamos, lutemos, avancemos, meus irmãos. E que Jesus, os amigos benfeitores espirituais, Deus e todos que trabalham em nosso proveito possam nos ajudar, fortalecendo nosso ânimo, nossa fé, nossa esperança, para que nós sigamos lutando, resistindo às tentações, aos momentos de fraqueza, porque todos nós temos, mas confiando que mais à frente tudo se resolverá, tudo melhorará. E como disse Maria Santíssima Nossa Senhora, tudo passa e tudo passará. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um domingo de paz, uma semana de bênçãos, enfim, uma boa noite a todos.